Pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre tipos de funções anônimas no PHP. No PHP, o tipo mais primitivo de função anônima se chama lambda, que é uma função que não interage diretamente com variáveis externas. Ou seja, ela não manipula um valor de uma variável externa e também não acessa. Isso é uma função lambda. Vou dar aqui um exemplo. Vou criar uma função de soma, certo? Como é uma função anônima, ela deve ser atribuída a uma variável e ela não tem nome, já que é uma função anônima. Então, vou criar aqui uma variável chamada soma. E essa variável vai receber uma função que tem duas variáveis, né? Dois parâmetros, a e b, certo? E essa função retorna o resultado da soma entre a e b, ok? Uma função, quando é escrita desta forma, é dita que ela é uma função lambda, certo? Uma função closure é uma função anônima, sendo que um pouco mais complexa que uma função lambda, ou seja, ela consegue interagir com variáveis externas. Então aqui eu vou dar outro exemplo. Vou criar uma função que consegue pegar uma palavra ou nome e converter para minúsculo. Então vou colocar aqui nome, vou criar aqui uma variável chamada nome e vou escrever Matheus nessa variável, certo? Vou criar aqui outra variável chamada muda nome minúsculo, que recebe uma função, essa variável. Essa função ela não recebe nenhum parâmetro, no caso como argumento, né, nenhum valor. Agora ela vai utilizar essa variável externa chamada nome. Então eu tenho que especificar aqui, ó, use cifrão nome. Desta forma, essa função ela vai conseguir acessar dentro do escopo dela, que é entre as chaves aqui, a variável nome, certo? Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o valor que tiver na variável nome em minúsculo. Então vou colocar aqui str to lower. No caso vai converter para minúsculo. Variável nome. Aí no caso, quando a função é escrita desta forma e ela acessa uma variável externa, ela é chamada de uma função closer, certo? E vou, no caso aqui, executar para vocês verem o resultado aqui. Chamar cifrão muda nome minúsculo, certo? Vou atualizar lá no navegador e vocês vão perceber que onde tiver uma letra em maiúsculo, no caso aqui é só o M, ele vai colocar em minúsculo. Vou executar aqui. E ele mostrou aqui, Matheus. Certo? E temos um novo tipo de função que foi incrementado, no caso foi adicionado, a partir da versão 7.4 do PHP, que são as Arrow Functions, que é uma forma resumida de escrever uma função lambda. Ela é uma função tipo lambda e closer. Ela é uma mistura das duas formas, sendo que ela é um pouco mais simples. Para escrever uma função lambda, você coloca a palavrinha fn, de function, certo? Abre e fecha os parênteses, e depois disso você tem que colocar o igual e a seta e o sinal de maior que, no caso. Isso daqui é uma arrow function. E como é uma arrow function, e nós estamos também falando de função anônima, uma arrow function é uma função anônima. Então ela tem que ser atribuída a uma variável. Vou colocar aqui no caso, criar uma arrow function, que no caso vai multiplicar dois valores. Então chamar de multi aqui no caso. Multi, certo? Essa função vai receber dois valores. Vou colocar aqui x e y. E ela vai retornar o resultado da multiplicação entre x e y. Pronto. Aí no caso, uma função anônima,
Em PHP, ela deve ser escrita em uma única linha, certo? E toda função do tipo arrow, ela retorna, no caso, o valor. Então, no caso, eu não necessito escrever a palavrinha return, porque ela sempre vai retornar o resultado da operação que tiver dentro dela. No caso aqui, eu tenho a definição da função e em seguida eu defino a expressão do que essa função vai realizar. Então vou executar aqui, vou colocar aqui echo, vou chamar aqui multi e passar dois valores aqui, 3,9. Com isso aqui, ele vai me dar o resultado de 27, certo? Isso daqui é uma função do tipo arrow, essa é uma função do tipo closer e essa é uma função lambda, certo? É isso, pessoal. Até a próxima aula.